Você é privilegiado de estar vivo e testemunhar uma nova obra de um dos grandes gênios do cinema, o Hayao Miyazaki. Se você não entendeu o último filme dele, O Menino e a Garça, que inclusive ganhou o Oscar de melhor animação, você provavelmente sentiu. E hoje nesse vídeo eu vou explicar todas as simbologias desse filmaço. Essa semana no Netflix eu finalmente assisti O Menino e a Garça, que eu não tive a oportunidade de ver no cinema, mas eu tinha certeza que eu ia gostar, como todos os filmes do mestre Miyazaki. Para você que não conhece, Hayao Miyazaki é a mente criativa por trás do estúdio Ghibli, uma empresa japonesa de animação. E na maioria das vezes os filmes são feitos pelo próprio Miyazaki. Miyazaki ele pode ter a grandeza comparada ao Walt Disney, né? Mas apesar de ele não ter criado a animação, ele com certeza foi um dos que mais aprimorou. E ainda o japonês é considerado por muitos, inclusive por mim, um dos melhores diretores, ponto. Não só da animação, do cinema como um todo. E acredite se quiser, toda essa informação é relevante pra gente poder entender o significado do filme. Dito isso, Hayao Miyazaki terminou seu 13º filme, O Menino e a Garça, agora no final de 2023, que conta a história de um menino, Mahito, que teve que sair de Tóquio e ir para o interior do Japão para fugir da violência da guerra, que inclusive levou sua mãe. Ele vai morar com a sua tia, que inclusive é a nova mulher do seu pai. Então ela é uma madrasta tia ou uma tiadrasta? Eu vou chamar de tiadrasta. O pai de Mahito, inclusive, ele trabalha numa fábrica de aviões, perto dessa nova casa, que é cheia de mistérios. Os vizinhos, os funcionários da casa contam um monte de histórias sinistras, principalmente sobre a torre que o tio-avô de Mahito construiu. Logo nos primeiros momentos nessa nova casa, Mahito ele é levado por uma garça extremamente estranha para essa torre sinistra onde sua tiadrasta desapareceu. Então Mahito vai ter que entrar num portal para um mundo paralelo para poder resgatar ela. A história é muito louca, então eu acho que eu expliquei os principais pontos. Tenha em mente que a simbologia desse filme tem muitas camadas, então um elemento pode ter um ou mais significados. E não é à toa que ele ganhou o Oscar, né? Então vamos decifrar essa loucura agora. Olha o que eu achei, que nojento. Uma minhoca, uau. Você sabia que o primeiro filme que eu assisti na minha vida foi A Viagem de Chihiro, o 9º filme do estúdio Ghibli, quando eu tinha 1 ano e meio, e ele ainda é um dos meus top 10 filmes favoritos. As pessoas sempre falam da Viagem de Chihiro como o filme que melhor representa o estilo do Miyazaki, porque ele encosta em quase todos os pontos que ele sempre fala, que é... O Hayao Miyazaki ele só sabe fazer 3 tipos de filme. Guerra é ruim, aviões são foda. Natureza é linda. É muito arriscado fazer um filme com começo lento, porque você pode fazer o público ficar com tédio. Pra mim não foi o caso, né? Eu acho que isso deu tempo da gente digerir tudo que estava acontecendo na vida do personagem, conhecer ele, né? Descobrir o que ele estava sentindo. Inclusive, ele era muito frio e muito indiferente com a tia dele, que seria a nova mãe. Mas no final das contas, ele é só uma criança e não estava preparada para poder lidar com essa nova relação. O tempo vai passando e o Mahito vai se acostumando com essa nova relação, pelo menos um pouco, né? Enquanto a tiadrasta dele vai ficando muito estressada, tanto por essa nova relação, quanto com o filho dela que estava a caminho. Ela fazia de tudo para se aproximar de Mahito, mas ele não facilitava. Até que, finalmente, ela fugiu e acabou se perdendo naquela torre estranha. E isso faz com que o Mahito se sinta muito mal, né? Ele acaba se sentindo culpado e se sente na obrigação de ir lá e resgatar a sua tiadrasta. Mas não é só culpa. Com um pai ausente, uma mãe morta e sem muita paciência com os colegas de escola, o Mahito tá morrendo de medo de ficar sozinho nesse mundo e não ser aceito por ninguém. Nós vamos voltar juntos! Odeio você com todas as forças! Saia daqui! Os papéis aqui representam o sentimento de luto, impedindo de se aproximar dela, né? De ajudar ela. Além desses assuntos, o filme traz uma preocupação do diretor quanto ao futuro da empresa, né? O estúdio Ghibli. Miyazaki é o cérebro criativo por trás da empresa e ele já tá ficando velho, né? Ele tá com 83 anos. E apesar de ter um filho que já trabalha nessa empresa por muito tempo, o Goro Miyazaki, vamos dizer que a relação deles entre pai e filho não é muito boa.
心配ですよね。それはね。ちゃんとやれるか。それわかりますけど。Então imagina essa pressão, né? O seu pai é um dos maiores gênios do cinema e você tem que superar ele ao mesmo tempo que você mantém o negócio da família aberto. É muita pressão. Até o Goro já admitiu que não tem intenções de fazer isso. E ainda quando ele tentou, o pai dele destruiu ele em crítica. Miyazaki heads to a preview of his son's first feature film. Miyazaki had fought against his son directing this film. Goro had never worked on animated features before, and his father felt he wasn't ready. After just an hour, Miyazaki abruptly walks out. The son's film is brimming with scenes reminiscent of the father's movies. Então, às vezes, o Mahito representa tanto o Miyazaki velho, quanto o Goro, o Miyazaki filho, nesse tema de aceitação. E acaba representando não só nesse tema de aceitação, mas também na relação entre os dois e a relação entre o Mahito e o tio-avô mago. The veteran filmmaker, devoted to his work, was an absentee dad. Goro's exposure to his father growing up was mainly by watching his father's films. O tio-avô criou aquela torre, um mundo totalmente novo, e ele ficou por anos e mais anos alimentando, colocando peça atrás de peça de um jeito muito cuidadoso para poder manter aquela criação. Mas a idade chega para todos, até para o mago. Ele queria que o seu mundo prosperasse e Mahito seria o herdeiro. Mas mesmo Mahito sendo dono desse novo mundo, só cabe a ele decidir se ele vai continuar empilhando esses blocos ou simplesmente vai deixar esse novo mundo para lá. São 13 blocos, inclusive, né? E esse é o 13º filme do Miyazaki, que vai deixar o Estúdio Ghibli de herança para o seu filho. E ele que vai decidir se vai vender, ou se vai fechar, ou se ele vai tentar continuar o legado do seu pai. Mas se ele continuar, ele vai ter que colocar os blocos certos para a torre não cair, né? Então ele vai ter que fazer filmes bons. Esse mundo do tio-avô de Mahito, apesar de ser uma realidade paralela, ela não está livre de problemas, né? Ele está infestado de pássaros fascistas e canibais. E o tema de pássaros aparece várias vezes durante o filme. E é um sentimento estranho, porque geralmente pássaros estão alinhados com temas de liberdade, de paz. E quando a gente vê eles como criaturas grotescas e ameaçadoras, é algo bem fora do lugar e que não tem muita lógica. Do mesmo jeito que a torre, ela é totalmente fora de lugar. Ela tá no meio do mato e ela é uma arquitetura totalmente diferente com a do Japão daquela época. E isso também não faz o menor sentido. Mas de onde veio essa torre? Segundo a velhinha que trabalha lá, foi um meteoro que caiu do céu um pouco antes da Era Meiji, que é o período de industrialização do Japão, que foi muito rápida e muito bruta. Tipo um meteoro caindo do céu. E toda essa rapidez fez com que o Japão perdesse um pouco da sua identidade, porque eles estavam copiando um modelo econômico da Europa, né? Então o tio-avô de Mahito construiu uma torre ao redor desse meteoro, tipo meio que para isolar ele. Isso pode ser uma metáfora das gerações passadas tentando conter essa modernização constante e rápida, né, do Japão, para manter as tradições do país. Então, de novo, né? A torre foi construída ao redor de um meteoro. Então a fundação não é das melhores, né? E ele vai dando pistas pra gente da fundação, tanto pela origem, né, de ser onde caiu um meteoro, quanto que você vê a torre afundando e no final a torre simplesmente cai. Isso mostra como a modernização do Japão foi feita de um jeito muito precipitado, né? Feito em cima de tragédias como a Segunda Guerra Mundial. Simplesmente ignorar as origens ruins, tentando criar algo novo, um governo, um sistema econômico ou uma torre, só pode gerar algo ruim de volta. E é por isso que os pássaros se corrompem dentro da torre, como tudo que entra lá se corrompe. Então cabe às futuras gerações, né, a nossa e a do Mahito, né, consertar o mundo atual ou destruir e começar um novo totalmente do zero, né, um mundo melhor. Mas assim, né, um tema tão forte e que ocupa tanto tempo da história não pode estar lá só porque é legal. A torre também representa o processo de luto do Mahito. Um evento tão impactante quanto perder a sua mãe na guerra faz com que você crie muros, né? Você crie paredes em volta de você tentando se isolar do mundo. É um comportamento muito compreensível do Mahito. Ainda explorando a torre, ele descobre um mundo paralelo cheio de elementos fofinhos e infantis, né? Se isolando da realidade. Esse mundo não pode se sustentar por tanto tempo. A gente não pode ficar tanto tempo no luto. E foi assim que o Mahito ele destruiu essa torre do luto e conseguiu seguir em frente.
O ponto de virada que conseguiu fazer Mahito lidar com a sua perda veio da última lição que a mãe dele deixou pra ele, né? Tipo assim, não importa que eu vou morrer no incêndio. Todas as escolhas que eu fiz vão levar a ter você como filho. E é isso que importa. É muito fofinho, mano. Mas e você, o que vai fazer? Eu vou entrar por outra porta. A minha é diferente porque eu vou ser a sua mãe. Mas então você vai morrer no incêndio do hospital. O fogo não me assusta. Eu vou ficar muito feliz. Você vai ser meu filho. Eu não aceito. Rime, você tem que ficar viva. Você é um menino tão bom. E é isso que importa. A vida ela é cheia de dores, né, e de desafios, mas no final das contas a vida é cheia de vida, né? E Mahito aprende que ele precisa seguir em frente, mas não se esquecendo do seu passado, mas construindo o seu próprio futuro. Dá pra ver você, Pingo? Dá, né? Oh, meu Deus, você é muito lindo. Eu acho que é só isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar um like, de se inscrever, porque ajuda a dar engajamento e ajuda muito, né, o canal a crescer. E deixa um comentário do que você achou, que além de também trazer engajamento e comentário, eu gosto muito de ler comentário. Eu vou responder todos. Então acho que é isso. Até mais, falou. E a vara não tem nem linha, nem anzol, nem nada. Enganei você. Se sente enganado? Se sente enganado?